Você já percebeu que quanto mais você busca estudar a espiritualidade, estar alinhada com o seu ser, parece que mais se sente cansada e sem energia? É como se algo estivesse literalmente sugando você. Eu já passei por isso e depois de atender milhares de pessoas, eu percebi algo em comum em cada uma delas, que é justamente isso que nós vamos conversar aqui. Eu vou te mostrar o que realmente está sugando a sua energia de criação. Porque a energia sexual ela não é só para sexo. A energia sexual é que cria vida, é que cria riqueza. O que é riqueza? Riqueza é sua casa, é o lugar que tu vive, é a tua carreira, são teus sonhos, é o teu propósito. Porque eu acredito muito que não é falta de propósito. As pessoas chegam pra mim e falam assim, Hamad, qual é o meu propósito? O que eu vim viver dessa vida? Eu falo, cara, não é falta de propósito. Você não tem falta de propósito. O propósito nasceu com você. O seu propósito é você. O que acontece é que você está desconectado do seu propósito. O que acontece é que você não tem energia sexual suficiente para que você possa viver o teu propósito. E é isso que acontece. Então, dentro da escola nós falamos muito que, cara, olha, sem energia você não chega a lugar nenhum. Imagina você no melhor carro do mundo, daquele carro que você gosta, sabe, que você quer comprar. Você no melhor carro do mundo, mas você não sabe para onde tu quer ir. Ou você não tem combustível para poder chegar nesse lugar. O que vai acontecer? Pois é, você não vai chegar a lugar nenhum. Então por isso eles fizeram de tudo para poder bloquear a humanidade dessa energia criativa, que é a energia sexual, que é o fogo da Kundalini. Para que você não conseguisse chegar no seu lugar de manifestação em terra e manifestar as coisas nesse lugar. Eu sou Ramo de Cédulos, um mensageiro espiritual, considerado por meus alunos como um mestre, mas eu sou apenas um mensageiro. E nesse momento aqui eu quero aprofundar nesse tema para vocês. E aqui nós trazemos a runa, o arquétipo de Uruz. O que é um arquétipo? O arquétipo ele é uma força intangível que para nós podermos entendê-la, nós tangenciamos ela em símbolos. Nós não, né? Os seres superiores não deram esse presente para que a gente pudesse entender. Quem esses seres superiores, Ramad? Entenda como se fossem arcanjos, que é a linguagem mais comum para todo mundo. Nos deram elas para que a gente pudesse aprender mais sobre tudo isso. E aqui nós vamos aprofundar um pouquinho. Então nós estamos no canal Mundos Entrelaçados. Esse talvez seja o primeiro vídeo que eu faço gravado. Então eu peço, se inscreva aqui, ativa o seu sininho. Eu vou ficar bom nessas coisas porque eu não passo gravado, só passo ao vivo. Se inscreve, ativa o seu sininho. Depois você compartilha pra galera o que você mais gostou aqui comentando aqui embaixo. Fechado? Então vamos lá. A maior parte das pessoas, e eu também estive nesse lugar, é um pé no saco, porque a maior parte das pessoas acredita que conhecimento é poder. E aí você olha que às vezes tem uma pessoa que ela tem um conhecimento enorme, talvez seja você, que tem um conhecimento enorme, que tem um potencial enorme, que você olha para o lado, pessoas com menos conhecimentos, com menos potencial, estão crescendo, e você não entende por que a pessoa está do meu lado, está crescendo, por que essa aqui está crescendo, eu tenho mais conhecimento, eu estou mais alinhado com o meu divino, eu estou estudando a espiritualidade, eu estou cuidando de mim, e as coisas não dão certo. Já parou de se perguntar esse negócio? Eu, por muito tempo, eu ficava nesse lance de que precisava estudar muito, estudar muito, estudar muito. Eu precisava ser bom. Eu precisava ser bom. Só que na realidade, o que acontecia é que esse precisar ser bom era um bloqueio, era um aspecto sombrio dentro de mim que acreditava que as pessoas só iriam me dar valor se eu soubesse explicar tudo, se eu fosse inteligente. Sabe por que isso acontece? Eu larguei a escola no fundamental. E sempre foi muito difícil para mim estudar. Eu não conseguia estudar, eu era burro. Eu era considerado burro, um pivete, aquele que ficava lá atrás, lá atrás e era zoado pelo pessoal lá de trás, porque eu não conseguia me comunicar, eu não conseguia falar, eu era extremamente introvertido, mas essa introversão minha era excesso de pensamentos, e eu não conseguia me dar bem com nada. Eu não era bom em esporte, eu não era bom com garotas, eu não era bom estudando, eu não era bom com jogos, não era bom em nada. Agora imagina você, eu ou você não sendo bom em nada. Pois é, eu era burro, eu era considerado isso. Por quê? E quando você não tem ali um... Quando as pessoas elas não percebem que você tem algo de bom para entregar, ou pelo menos algo de bom tangível, que é o que a sociedade busca,
elas te ignoram, você é rejeitado, você é colocado num canto. Então, quando eu tive uma experiência onde eu tive uma elevação de Kundalini, algo mudou aqui dentro e eu comecei a despertar uma inteligência que eu não tinha. E aí depois eu vou falar isso no próximo vídeo para que você possa entender como é que foi a minha experiência. E aí eu comecei a estudar, porque quando você se eleva a tua Kundalini, você precisa descer para poder reprogramar, para que você possa fazer a reprogramação rúnica quântica, que é o que que eu ensino lá na escola, para que você possa tirar as coisas que estão atrapalhando a tua vida de prosseguir. Então eu tinha um aspecto meu que fazia o tempo todo eu estudar mais, eu me dedicar mais, para que eu pudesse buscar a aprovação de outras pessoas, para as pessoas olharem para mim e falarem assim, caramba, o Hamad é inteligente, então eu preciso confiar nele. E eu falava assim, caramba, será que as pessoas não podem confiar em mim só pela minha vibração? Então esse aspecto sombrio, ele me dominava. Então, dentro de você, também tem um aspecto sombrio. E esse aspecto sombrio, como diz o Jung, enquanto você não entender o seu inconsciente, a sua vida vai ser guiada por ele e você vai achar que é o acaso. Enquanto você não entender essa sombra tua, o porquê você busca estuda a espiritualidade, por que você quer ser tão boa. Tem muita gente que tem aspecto sombrio, medo de ir pro inferno, medo do pecado. Saiu da igreja, mas trouxe o pecado com ela. Que é o pecado, inclusive o pecado que bloqueia a energia sexual. O pecado que bloqueia isso. Que impede. Então, entender que esse é um ponto importante para que você possa entender. E aí nós vamos falar um pouco mais, aprofundar aqui, que eu tenho um negócio aqui me ajudando. O ponto importante é, aquilo que você não tem hoje não é falta de propósito. Não é falta de conhecimento. Não é falta de ajuda. O que está te faltando é energia. E se tem um aspecto sombrio que você tem, você chegou até aqui que você tem. Agora você tem que descobrir qual é. E lá na escola eu ensino como descobrir e reprogramar. Mas se chegou aqui, é porque você tem esse aspecto sombrio. E ele está drenando. O que é um aspecto sombrio, Mas explica melhor isso. Esses vídeos meus gravados vão dar um tempo, hein? Eita, meu pai. Vamos tentar ser sucinto aqui nesse momento. Um aspecto sombrio, ele pode ser você de vida passada. Ele pode ser um trauma seu. Um conjunto de crenças. Ele pode ser de uma vida paralela. Ele pode ser de você, de um outro eu de você, que é do mesmo eu superior, que está vivenciando outra experiência. Então, um aspecto sombrio, ele pode sim ser uma holografia, que é como o sistema Matrix às vezes coloca. Ela coloca vários aspectos sombrios para poder impedir. Toda vez que eu tentava falar de sexualidade, falar da energia sexual, vi um aspecto sombrio da humanidade falando que caramba, as pessoas vão achar que você é tarada, caramba, as pessoas não vão te dar valor, caramba, como é que você vai falar de Deus e falar disso? Caramba, não pode, não pode, não pode, não pode. E aí eu era dominado por essa parada. Então você também é dominado. Tem os aspectos sombrios do consciente coletivo e os aspectos sombrios dentro do seu ser. Só que eles não são necessariamente o problema, eles são a tua salvação. É aí que a sua energia está presa. E quando você aprende a reprogramação rúnica quântica, é quando tu libera esse negócio e tu dá um salto quântico para poder prosperar mais na tua vida. Então vamos lá. Hamad, o que é energia sexual? A energia sexual é o seu fogo vital. Ela não é só desejo, é a força que cria vida, ideias, abundância e propósito. Quando está bloqueada, você vive cansada, ansiosa e sem prazer. Quando você libera, tudo começa a se mover. Então, essa energia sexual, ela é como se fosse o combustível do teu carro. O que é teu carro? Teu carro é o teu corpo. Seu corpo físico é o teu carro. O que é energia, o combustível do teu carro? É energia sexual. Então, o teu corpo físico, ele tem um GPS interno. O que é esse GPS interno? É o propósito que você vem realizar na tua vida terrena. Todo mundo já vem com isso. Já vem com isso. Ah, Hamad, mas eu fui lá, vi mapa astral, vi numerologia, vi isso, meu propósito é isso, não sei o que, não sei o que. Dane-se, porque se tu não tem energia, não adianta. Se você falar assim pra você assim, ô fulana, o teu propósito é lá em Paris, e você não tem o dinheiro pra comprar a passagem pra ir para Paris, tu vai conseguir realizar teu propósito? Não vai. E como é que você tem esse dinheiro? O dinheiro, ele é voltado para a energia sexual. Por isso que o sistema, a Matrix, faz de tudo para que bloqueie essa energia de você, para que você não consiga subir para os seus chakras superiores, atingir o seu Deus Pai Mãe
e começar a criar, a falar o que tua alma quer expressar, o que você gostaria de dizer para o mundo. É isso que eles fazem. Então, o meu papel aqui é justamente trazer isso. Porque quando eu comecei a me conectar mais com a minha intuição, eu comecei a acreditar mais em mim, eu comecei a tirar esses aspectos sombrios. Inclusive, agora há pouco, eu tava com um aspecto sombrio antes de fazer esse vídeo. Você vai ver muito eu falando das minhas experiências aqui, porque eu não sou melhor que ninguém. Eu só sou um mensageiro que tá no processo de transformação. E aí, eu tava agora, tem uma pessoa que eu amo muito, e essa pessoa, ela tá me prejudicando emocionalmente. Eu falei, caramba, o que que eu faço? Eu parei pra meditar, chamei a energia de Urus, arquétipo de Urus, me veio. Comecei a ter clareza. Quando eu tive clareza, tinha um ser trevoso, que tava sugando essa pessoa que eu gosto muito. E esse ser trevoso ficava falando na minha cabeça assim mesmo: tu vai deixar? A gente vai acabar com ela. Você tem certeza que você vai deixar isso acontecer? Olha, ela não tem energia igual você. Ela tem pouca energia, ela não vai dar conta. Você precisa deixar a gente pegar a sua energia, porque senão a gente vai pegar dela. E aí, se vai parar de fazer isso, ela vai se afundar. Olha que loucura. Então, às vezes, você está sem energia sexual porque você está sendo sugada por outra pessoa ou por um outro ser. Por que está sendo sugada? Por quê? Porque a espiritualidade te ensinou a você sempre cuidar do outro, a sempre fazer para o outro. E sim, isso é um ponto importante, mas depois que você faz por você. E aí eu lá, conectado, eu falei, calma aí. Eu subi pro meu eu divino, e aí eu falei, ó, a situação é essa daqui, eu tenho um propósito para fazer, inclusive isso aconteceu antes do vídeo que eu tenho que gravar pro pessoal. E o que que eu faço? Me ajuda aí a livrar esse pessoal aqui. Tá acontecendo aqui. E aí, quando eu pedi ajuda pro meu pai e minha mãe cósmica, e depois eu posso fazer um vídeo sobre isso, se você quiser, comenta aqui embaixo se você quer um vídeo sobre isso. Eu falei, caramba. Uhum. Começou a vir uma luz, um clarão. E nesse clarão, eu entendi que eu precisava entender. Então, entenda aqui. Principalmente você que tem uma mediunidade muito ostensiva, talvez você que tem uma cabeça de sacerdócio, porque pra quem não sabe, eu tenho um sacerdócio. As pessoas vão acabar te drenando. Você também, às vezes, só porque despertou a espiritualidade, aí você medita de manhã, vai pro trabalho à tarde, no trabalho à tarde o que acontece? Eles te sugam. Aí você para pra respirar, pegar sol, volta pro trabalho e te suga. Aí você vai pra rua, te sugam. Aí você vai olhar teu cartão de crédito, te sugam. Aí você vai olhar tudo, te sugam. Então toda hora abusando da tua energia. Então, quando você começa a elevar a sua energia, igual eu comecei a elevar, e começa então a estar consciente para reprogramar isso, caramba, tudo muda. Tudo muda. Ramad, como é que eu faço para poder ter uma energia mais livre, para poder elevar e ter prazer com a vida, igual você tá tendo agora de falar nesse vídeo pra gente? Como é que eu faço, Ramad? Você vai precisar olhar para os seus aspectos sombrios, porque o mesmo Jung fala, você vai estudar o Jung, e o Jung fala lá que tudo é libido. E o que faz a vida acontecer é a libido. Então, quando o aspecto sombrio ele quer se manifestar, ele vai precisar da sua energia sexual, a sua libido. Então você precisa pegar aquele aspecto sombrio, não reprimi-lo, não jogar pra longe, mas falar assim: ô meu filho, chega aqui, vamos trocar uma ideia. Senta aqui, trocar uma ideia. Pega um arquétipo, peguei um arquétipo. E eu mando uma nova informação para aquele aspecto sombrio. Porque o aspecto sombrio ele é uma experiência no passado que está em loop tentando se resolver e não consegue. Quando você aciona o vácuo quântico, uma energia quântica, você canaliza e manda para o aspecto sombrio aquela nova informação vibracional, não é informação intelectual, não é chat GPT. Por isso que o pessoal está se lascando, o chat GPT. Fala das suas emoções, o chat GPT, ele não resolve nada, porque ele não tem o quê? Acesso ao vácuo quântico. Só você tem. E aí tu vai lá, manda isso pro aspecto sombrio, aquilo começa a reprogramar e voa lá. Você dá um salto. A energia que estava, porque todo aspecto sombrio ele tem um pedacinho da tua alma. É um fractal teu, que tá lá. Quando ele se dissolve, você pega aquele fractal de novo, no momento presente, plugou em você. Toda a sabedoria que ele tinha chega em você e se chama integração. É quando você começa a integrar os seus eus
do passado, os seus mini-egos, podemos dizer assim, suas personalidades, vidas passadas, múltiplas personalidades, tem vários nomes para esse negócio. Mas você tá entendendo o que eu tô te dizendo. Quando você integra, deu salto quântico. Porque às vezes aquela sombra é o que tinha habilidade para tu crescer agora. E por isso que ela tava vindo toda hora te mostrando que tem um problema. Toda hora ela tava te trazendo problemas para que você olhasse para ela e falasse assim: ô, vamos mudar? Vamos transformar? Pois é. E aí eu faço o convite para você, que se quiser conhecer da Escola de Energia 5D, que é esse lugar onde eu te ensino a reprogramar com os arquétipos da criação, com o vácuo quântico, padrões do seu inconsciente que estão bloqueando a sua energia sexual, para que você possa prosperar, transformar essa abundância do seu eu divino em riqueza na matéria. E se tu quiser conhecer mais sobre a escola, me manda mensagem aqui no WhatsApp que eu vou te ensinar, eu vou te falar como ela pode te ajudar na sua jornada. Eu vou te perguntar algumas coisinhas e falar como ela pode te ajudar na tua jornada. E aí chegamos ao fim dessa aula maravilhosa. E eu quero que, se você puder, comenta aqui embaixo. Hamad, fala de tal coisa. Fala de tal coisa. Porque tu me ajuda a fazer conteúdo melhor pra quem? Pra você. Porque se eu tô aqui agora, é por você. Se dependesse de mim, eu não tava aqui não. Eu não tava aqui não. Já falei com o meu divino, ô meu querido, me manda pra outro lugar. Mas eu tô aqui falando com você, então me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Então, beijão no seu coração, lembre-se, não é falta de propósito, é falta de energia. Seja leve e seja livre, porque esse é o nosso mantra aqui. Beijão no seu coração e te vejo até a próxima.